Muito boa tarde a todos. Excelências, minhas senhoras, meus senhores. Trago aqui algumas ideias relativamente àquilo que ainda se pode fazer para a facilitação do acesso ao crédito para o setor privado. Nos slides anteriores trazia as próprias dificuldades levantadas e, sobretudo, a racionalidade de porquê discutir o financiamento ao setor privado. Isso já foi referenciado pelos meus colegas que me antecederam, pelo que vou começar neste slide, que traz algumas ideias relativamente ao que ainda se pode fazer para facilitar ainda mais o acesso do setor privado ao financiamento. O primeiro aspecto aqui que trago é a dinamização do mercado primário de títulos, portanto, o mercado de capitais, como alternativa de financiamento como alternativa ao financiamento tradicional. Por uma série de vantagens que o mercado de capitais apresenta, afigura-se como uma alternativa viável para o financiamento às empresas, muito particularmente para as empresas moçambicanas, pela sua estrutura que maioritariamente é composta por pequenas e médias empresas. A questão das sociedades de capital de risco também é uma forma de financiamento extremamente importante e que também se ajusta ao formato, à estrutura do nosso tecido empresarial, que tem um conjunto de vantagens que a seguir vou apresentar. O estímulo ao desenvolvimento de produtos derivados, tais como derivados financeiros, que seriam extremamente importantes para a cobertura do risco de taxa de juros e do risco de taxa de câmbio. Portanto, derivados financeiros são instrumentos financeiros sofisticados que são transacionados em mercados financeiros mais desenvolvidos, mas que para nós também hoje começamos a pensar nesse tipo de instrumentos para a cobertura dos vários riscos, particularmente os de taxa de juros e taxa de câmbio, e isso naturalmente que vai contribuir para a melhoria, para a redução das taxas de juros. A operacionalização das centrais privadas de registro de crédito, isso é extremamente importante. Digo operacionalização porque já existe legislação que permite a criação dessas centrais de risco privadas. Elas são muito importantes porque o sistema atual de central de registro de crédito do Banco Central capta apenas os créditos dos bancos comerciais. O crédito comercial e o crédito fornecido pelas instituições de microfinanças não é captado. E isso naturalmente que aumenta a assimetria de informação e consequentemente o nível de risco de crédito, que acaba afetando as taxas de juros por causa do elevado nível de prémios de riscos que tem que se adicionar em função desta assimetria de informação existente nos mercados financeiros. Então, as centrais de risco vão permitir captar este crédito comercial e naturalmente o das instituições de microfinanças. O estabelecimento de incubadoras de negócios e unidades de transformação do setor informal em setor formal, naturalmente que isso vai permitir que muitos produtores se tornem formais e reúnam requisitos para poderem aceder com alguma facilidade ao financiamento, quer bancário, quer através de outras das fontes alternativas de financiamento. A intensificação dos programas de literacia financeira, aqui falamos particularmente de literacia financeira para os gestores das empresas, particularmente das pequenas e médias empresas, para que eles tenham conhecimento dos instrumentos financeiros disponíveis no mercado, para que, dadas as suas necessidades de financiamento, não olhem apenas para o financiamento tradicional, financiamento bancário, mas tenham essa capacidade de avaliar outras alternativas de financiamento. E do lado do governo, pensamos que a questão da estabilidade política e estabilidade macroeconômica são fundamentais. É importante que o governo continue a dar esforços para assegurar a estabilidade política e estabilidade macroeconômica, porque isso tem um efeito direto na atividade das instituições de crédito, particularmente quando elas querem se financiar em divisas nos mercados internacionais. Quando vão para os mercados internacionais, ainda que a instituição, do ponto de vista de performance econômico-financeira em si, esteja bem, mas
para o financiador determinar o nível de taxa de juros, vai olhar para o risco país. E porque o risco país é alto, naturalmente que o prémio de risco vai ser alto e, consequentemente, a instituição vai se financiar a um custo alto e finalmente vai repassar para a economia. Então, esta questão é extremamente importante e isso vai contribuir para a redução dos custos de financiamento das instituições financeiras nos mercados internacionais e, finalmente, isso vai impactar as taxas de juros locais. E, perante esta situação, passarei a apresentar aquilo que pode ser ou é a contribuição do BNI como Banco de Desenvolvimento e Banco de Investimento, banco 100% do Estado, como instrumento de implementação da política de desenvolvimento do Estado. O BNI tem um papel extremamente crucial neste processo de financiamento ao setor privado. Neste momento, o BNI atua em dois segmentos, através dos quais procura ajudar o setor privado. É verdade que atua também no setor empresarial do Estado. No segmento de banca de desenvolvimento, o banco financia projetos de infraestruturas do setor produtivo, todos aqueles projetos que têm impacto não só econômico, mas sobretudo social. Portanto, nós, nas nossas avaliações, olhamos não apenas para a viabilidade econômico-financeira, mas também para a viabilidade social dos projetos, por causa da nossa natureza, em virtude de sermos o Banco do Estado. E olhamos particularmente para as PMEs com muita atenção, com muito carinho, exatamente porque elas representam quase que 100%, acima de 98% do tecido empresarial. Aqui nós financiamos através do nosso balanço, mas como reconhecemos que o nosso balanço ainda é muito fraco, financiamos também recorrendo aos balanços dos nossos parceiros, outros bancos de desenvolvimento que têm balanços mais robustos. E também temos o segmento de banca de desenvolvimento, através do qual nós proporcionamos ao setor privado, às empresas, uma plataforma de acesso às fontes alternativas de financiamento. Portanto, provemos uma série de serviços de assessoria que permitem às empresas acederem às fontes alternativas de financiamento sempre que não se justificar o financiamento através do formato tradicional. Passaria agora a falar um pouco aqui dessas fontes alternativas ao financiamento tradicional. Temos o financiamento estruturado, por exemplo, o Project Finance. Apoiamos as empresas nesse sentido. Apoiamos as empresas também no acesso ao mercado de capitais para o financiamento das suas atividades, quer do ponto de vista de financiamento através do equity, que é a abertura de capitais ou emissão de novas ações. Apoiamos em todo o processo de montagem e colocação, e também quando se trata de financiamento através de dívida obrigacionista, apoiamos nesse processo todo, e a empresa pode financiar no mercado de capitais a custos bem acessíveis relativamente a banca tradicional, sobretudo neste contexto de elevadas taxas de juros. E papel comercial quando se trata de financiamento de curto prazo e outros instrumentos financeiros híbridos. O capital de risco, conforme referi anteriormente, é um instrumento extremamente adequado para o financiamento de pequenas e médias empresas, sobretudo aquelas que têm problema de capital e também tem dificuldades de reunir garantias reais que são exigidas pelo setor bancário, que sempre tem que exigir garantia. O setor bancário não tem como evitar isso. Então, o capital de risco é extremamente importante, porque permite à empresa aceder a um capital gratuito, porque aqui o investidor assume o risco, partilha o risco com os promotores do negócio, que significa que o promotor abre o capital, mas
recebe recursos, tem um companheiro para partilhar o risco, no entanto não tem que reembolsar esse dinheiro na forma de empréstimo e ainda beneficia-se de capacitação técnica, de apoio na gestão e continua com o controle, porque a sociedade de capital de risco normalmente adquire participações minoritárias. E, finalmente, fundos de desenvolvimento, particularmente os fundos setoriais de desenvolvimento, que nós procuramos criar ou mobilizar junto de nos parceiros locais e internacionais, no sentido de conseguir recursos que sejam mais adequados para financiar o desenvolvimento. Refiro-me a recursos mais baratos, recursos disponíveis para financiar projetos de muito longo prazo. Muitas vezes aqueles projetos cujas taxas de retorno esperadas são mais baixas, os prazos de maturidade dos projetos são mais longos, no entanto esses projetos têm um impacto social muito grande. São projetos que interessam ao governo, são projetos que interessam ao país como Estado, têm que ser financiados. Então temos de trabalhar no sentido de encontrar parceiros que vão nos ajudar a prover recursos financeiros adequados para financiar esses projetos. Algumas vantagens de cada forma de financiamento. O financiamento estruturado naturalmente permite a dispersão do risco por vários investidores e é extremamente adequado para o financiamento de grandes projetos estruturados. O mercado de capitais também permite a dispersão de risco por vários investidores. A questão da transparência e credibilidade, portanto, uma empresa cotada na Bolsa de Valores tem credibilidade na medida em que significa que ela reuniu todos aqueles requisitos rígidos que são exigidos pelo mercado de capitais e então essa empresa no mercado tem credibilidade. Liquidez, que é extremamente importante. Uma empresa que tem seus títulos a circularem no mercado, particularmente no mercado secundário, de mão em mão, a serem procurados pelos investidores, significa que essa empresa tem reputação e é confiada pelos investidores. Então, isso confere liquidez à empresa. Para as próximas emissões, vai ser muito mais fácil vender os seus títulos e vai ser mais barato ainda, vai ter taxas mais baratas ainda, porque naturalmente que a procura desses títulos vai superar a oferta. Por quê? Por causa do nível de liquidez. Taxas de juros acessíveis. Naturalmente que isto está associado à questão da transparência, credibilidade e de liquidez. Porque se a empresa tem essa robustez, tem essa credibilidade e é líquida, naturalmente que vai poder emitir títulos a taxas mais acessíveis. E naturalmente, tratando-se de emissão ou abertura de capitais, vai ter aqui a possibilidade de alargamento de acionistas. O capital de risco, eu já tinha explicado anteriormente as grandes vantagens que traz esta forma de financiamento, e os fundos de desenvolvimento, através destes fundos conseguimos viabilizar projetos com baixa viabilidade financeira, mas com elevada viabilidade social. Eu já tinha explicado isso antes. Permite a inclusão financeira, porque através destes fundos conseguimos financiar projetos nas zonas rurais, projetos que em condições normais não seria possível. Mas com estes fundos, ou são fundos públicos, ou são fundos de parceiros, a um custo mais baixo, é possível financiar e viabilizar esses projetos. Então promove a inclusão financeira e as taxas de juros são naturalmente mais bonificadas. A seguir, o nosso modelo de atuação, dados estes setores da atividade econômica, representados aqui pelo CTA, que é o setor privado, ou então pelo governo, tratando-se de projetos de infraestruturas, o BNI, juntamente com seus parceiros, responde a essas necessidades de duas formas. Tratando-se de projetos de desenvolvimento local ou de projetos de PMEs, conforme disse antes, financiamos através do balanço do banco, mas também financiamos através de linhas de crédito, de fundos de desenvolvimento dos nossos parceiros. A título de exemplo, temos um projeto chamado FAI, que estamos a fazer com a Agência de Desenvolvimento de Vale de Zambeze. Somos implementadores do projeto Sustenta, do FNDES, do IFAD, do Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura e outros fundos. Tratando-se de projetos de infraestruturas, e como devem imaginar aqui, os recursos demandados são mais
são mais elevados. Aí o nosso balanço ainda é fraco. Esperamos que o nosso patrão, o governo, nos capitalize assim que as condições melhorarem, mas porque não podemos parar por causa disso. Nós, nesse segmento, trabalhamos com nossos parceiros, com bancos congêneres, instituições financeiras de desenvolvimento, que têm balanços mais robustos, que nos ajudam a desafiar esses projetos também. Tenho aqui alguns exemplos do DBSE, o ICD, que é o braço de financiamento ao setor privado do Banco Islâmico, o TDB, que é o antigo PTA Bank. Finalmente, apresento aqui o que neste momento está disponível no BNI para o financiamento ao setor privado. Na verdade, este é o prato principal que deixei para o fim. Bom, primeiro é financiamento através do balanço do banco, que aqui não temos muito o que fazer do ponto de vista de diferenciar as taxas de juros ao mercado, porque neste momento, no caso concreto do Meticais, financiamos-nos no mercado também, mas temos a seguir essas linhas de financiamento dos nossos parceiros que nos permitem oferecer a taxas de juros mais acessíveis. Temos aqui um fundo para financiamento de equipamento para PMEs, do ICD, tanto do Banco Islâmico. Conforme disse anteriormente, estamos a implementar na componente financeira o projeto Sustenta do FNDES. Temos um projeto chamado FAR, que é financiamento de agronegócio e empreendedorismo, que estamos a implementar juntamente com a Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambeze, portanto é um financiamento da Holanda. E finalmente, já agora a partir de abril, vamos implementar um projeto para o desenvolvimento das zonas rurais, para a melhoria das condições das vidas das populações, financiado pelo IFAD. No total, fazendo contas rápidas, com estas linhas todas, estamos a falar de cerca de 6 mil milhões de meticais disponíveis este ano para o apoio ao setor privado, com muito destaque para as zonas rurais, porque algumas linhas de financiamento já vêm com condicionalismos do ponto de vista de localização dos beneficiários. Mas Matola, muito obrigado. Muito obrigado. Mas Matola, vimos algumas das formas que o BNI tem disponíveis para financiar de forma diferenciada alguns setores de atividade. Como pode um empresário numa província, num distrito, aceder e ter conhecimento da informação relevante sobre estas formas de financiamento? Muito obrigado. Bem, neste momento nós estamos apenas em Maputo, estamos a operar em todo o país a partir de Maputo. Estamos agora a preparar um escritório de representação em Tete. Em breve, ainda dentro desse semestre, estaremos em Xaixai, na Beira e em Nampula. Mas agora estamos disponíveis a partir de Maputo para a Zona Centro, exatamente por causa do projeto que estamos a desenvolver com a Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambeze. Temos já uma equipa que está a trabalhar juntamente com a agência, mas em breve a nossa equipa estará em nossos escritórios. E para todos os empresários que pretendam aceder aos nossos produtos, podem contactar os nossos técnicos que estão neste momento a funcionar nos escritórios da agência para servirem de interface para fazer chegar as propostas a nós aqui no mundo. Mas temos estado periodicamente a viajar pelo país, a promover os nossos produtos e temos sempre disponibilizado os nossos contactos e mesmo a partir de Maputo nós temos estado a receber propostas e a dar ação. Portanto, mesmo para o empresário, há pouco o Sr. Ministro da Indústria e Comércio identificava em Camboatid, na província de Tete, distrito de Moati, se não me engano, poderá haver uma solução e uma forma de... A distância não será seguramente um problema. Não, nunca será um problema. Muito obrigado. Mas já estamos a trabalhar para melhorar esta questão da distância entre nós e os outros. Muito bem.